Lá em Piedade está muito legal. Se você ainda não foi lá, precisa ir lá conhecer. Se você tem algum amigo que mora lá em Piedade, convida. Ali vai ser uma igreja muito boa. Lá em Interlagos também recebi mensagem lá do Joseph. Diz que essa semana teve uma célula com mais de 30 pessoas, né? Então ali são 2 células e o pessoal está muito empolgado, o negócio está indo bem. Também estive lá na ISP, a igreja chinesa, tenho pastoreado lá uma outra igreja além daqui, por isso que de vez em quando eu não estou aqui. E lá também tem acontecido muitas coisas boas. Eu dirigi a primeira assembleia presbiteriana da minha vida e até que não foi mal, assim, foi tranquilo, parecia quase metodista livre. Aliás, eu gostei muito da participação deles na assembleia, porque eles fazem ali uma lista com quem está apto a votar. Isso dava 157 pessoas. Mas aí você tem que descontar as pessoas que estão de plantão, foi viajar, então que justificaria a ausência. Dava 135. Estavam presentes 113 pessoas na Assembleia. 113 dos 135, é 90% de presença dos membros na Assembleia. E para votar algumas coisas. E gostaria de ver isso daqui acontecendo, né, aqui também, porque a nossa média é 50%, 60%, é muito baixo comparado com o que acontece ali. Quero falar sobre cautela. Você já ouviu que canja de galinha e cautela nunca fez mal para ninguém. Faz mal. E a gente vai ver por que faz mal, cautela demais. A gente está lendo o Evangelho de Lucas, passando por Samaria. O início do Evangelho de Lucas é lá na Galileia, na região norte, e Jesus está indo para Jerusalém, onde ele vai morrer. E a gente viu uma série de histórias nesse trecho que a gente viu, do capítulo 9 a 19. A gente viu a história do bom samaritano. A pergunta não é quem é o meu próximo, mas de quem... Começou a história do bom samaritano, o que eu faço para ser salvo, né? E aí Jesus perguntou, mas o que você acha que tem que fazer? Acho que tem que amar a Deus e amar o próximo. Falou, é isso aí, faça isso e viva. Ele fala, mas quem que é o meu próximo? Né? Querendo se justificar, diz o texto. E a gente termina essa história entendendo que não é quem é o meu próximo, não é essa a pergunta, mas de quem eu quero ser o próximo, com quem eu me importo. A gente viu sobre oração, o amigo pedindo pão para o outro amigo. E oração não é uma coisa assim, parece uma coisa espiritual, e de fato é uma coisa espiritual, mas Jesus trata como se fosse uma coisa do dia a dia. Tem a ver com comida, tem a ver com aquilo que você mais precisa para o seu dia. E no fim, no lugar do pão, aparece o Espírito Santo. Jesus fala assim, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, porque se seu filho pede um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma cobra. Muito mais, o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, a coisa que é mais importante a gente pedir é a presença de Deus na nossa vida. A gente viu também que, ao orar, a gente pode estar pecando, porque a gente pode estar fazendo orações erradas. A gente viu a história dos irmãos perdidos, né? Normalmente chamada da história do filho pródigo. E a última que eu contei, acho que foi a parábola dos 5 irmãos, conhecida também como a história do rico e do Lázaro. Aliás, parece que estou passando uma novela que mistura um monte de coisas. Eu ouvi falar que Isaías está na história do rico e do Lázaro. Sei lá, se você gosta de assistir essas coisas, tudo bem, mas se gastar mais tempo lendo a Bíblia, acho que você ganha muito mais do que assistindo essas histórias aí. Então agora a gente está chegando em Jerusalém. E vou fazer uma panorâmica, não sei se você já viu voo panorâmico. Quando a gente vai para uma cidade ou vai para a floresta, você faz um voo panorâmico, você tem uma ideia do geralzão. Precisa ter essa visão geral? Claro que isso ajuda. Mas se seus olhos não estão acostumados, se você vai numa floresta, para você é tudo verde, tudo igual. Às vezes tem um riozinho que fica lá serpenteando, mas o resto parece tudo igual. Você passa numa cidade e só tem prédio, tudo rua é igual. Mas aí você reconhece, lá está a prefeitura, ali é o Paço Municipal, aquele ali é o prédio, né? Lá está o estádio do SIC, né? O São Bento. Então você começa a reconhecer algumas coisas. E quando você entra de maneira mais próxima, aí você vê que na floresta não é tudo igual.
Tem árvores com alturas diferentes, com copas diferentes, com folhas diferentes. A leitura da Bíblia também é assim. A gente precisa, às vezes, dar uma geral para entender como que é o quadro geral. Mas, quando você começa a entrar mais de perto, você vê detalhes que você não via antes. E aí, depois de você ver os detalhes, se você subir de novo, você vai enxergar conexões. Por exemplo, quando eu comecei a ir para o Paraguai, eu fui durante uns, 6, 7 anos, 3, 4 vezes por ano. Só que eu sempre ia de carona com alguém. Eu tenho que ir na casa de fulano. Vamos lá. Então, o pessoal me pegava de carro, a gente ia lá. E sempre assim. Até que um dia, por uma combinação de circunstâncias, não tinha carro para me buscar. Então, eu tive que ir a pé. Vamos na casa de fulano? Vamos. Como que a gente vai? Não sei, é daquele lado ali. Você vai ali, tem aquele prédio amarelo, você vira 2 quarteirões para cá, mais 3 para lá. Então, eu fui a pé. E não é que andando, parece que todos os caminhos que eu sabia se conectaram. Assim, formou um mapa mental na minha cabeça. Aí, depois daquela vez, você pode pedir para eu ir onde você quiser, eu levo. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu sei onde é, porque agora o mapa está na minha cabeça. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, também é assim. Às vezes você decora só o Salmo 23. Já é grande coisa, você precisa saber um caminho. É muito ruim. Eu tenho minha sobrinha, filha do Gil ali, com uns 3 anos, andando de carro, ela fala, aqui está perto da casa da avó. Falou, é verdade, como é que você sabe? Eu sei, né? Pergunto para os meus filhos, com 15, 20, né? Aqui a gente está perto da casa da avó. Que isso, não tem nada a ver, a gente está do outro lado da cidade. Não formou ainda, está em processo de formação, o tal do mapa mental, né? Mas vamos fazer essa passada primeiro aqui. Vou ver Lucas 18 e 19. Se você tem Bíblia, você pode abrir ela e acompanhar para ver que eu estou seguindo o texto certinho. Eu deixei alguns trechos, eu não vou ler ele inteiro. Algumas dessas parábolas e histórias que Jesus conta, eu acabei não gastando muito tempo explicando cada uma delas, mas eu vou dar uma passada geral aqui. Então, Lucas 18, a partir do versículo 1, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E aí conta a história dessa viúva, que diz que a todo momento ia lá importunar o juiz. Ela tinha alguma questão, ela estava sendo injustiçada por alguma razão, ela sofreu um prejuízo, e ela pensa assim, é uma viúva. As viúvas, o fato de ser mulher numa sociedade judaica já era desvantagem, e não ter o marido era uma desvantagem dupla, ela não tinha a quem recorrer. Mas ela se toca e diz assim, mas alguém tem que fazer as leis valerem. Eu vou pedir para o juiz, eu sei que aquele juiz não é gente muito boa, mas eu vou lá até conseguir o que eu quero. E algumas palavras que aparecem no original grego, diz que o juiz se sentia como se ele estivesse levando uma surra o tempo todo. Parecia que ele estava com o olho roxo, de tanto ouvir aquela mulher. E aí ele diz assim, olha, eu não temo a Deus, eu não me importo com a opinião das pessoas, mas eu não aguento mais essa mulher vindo fazer o pedido dela. Então eu vou atendê-la. Interessante que tudo isso é para que os discípulos aprendessem que deviam orar sem nunca desanimar. É a comparação mais estranha. Como assim? Deus é um juiz que não presta, um juiz iníquo? Não, o que Jesus está dizendo é assim, se até um juiz iníquo faria justiça, muito mais o nosso Pai. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não sei se você já teve uma oração não respondida. Às vezes eu pergunto se você já teve oração respondida. Mas não sei se você já teve a experiência de ter orações não respondidas. Uma história que eu já contei aqui é que a gente tinha ganhado uma calopsita, um passarinho, parece um periquito, desses que fica pousado na mão. E as crianças gostavam muito e ficavam fazendo carinho. Quando chegou em casa,
Não sei se abriu a gaiola ou se estava no dedo, mas eu sei que assim que saíram do carro, o passarinho foi e antes de cair no chão, o cachorro... Crianças pequenas, aquele desespero, chorando, pedindo para Deus, Deus, ressuscita o passarinho, não deixe o passarinho morrer. E eu orando também, Deus, será que se o Senhor não atender a oração, eles vão perder a fé no Senhor? Por que o Senhor, será que o Senhor poderia, por favor, atender essa oração? São crianças, né? A gente enterrou o passarinho. Deus não atendeu essa oração. Mas a gente orou com fé, com insistência, mas ela não foi respondida. Um dos comentaristas que eu estava lendo, ele diz assim, o que nos surpreende não é o fato das pessoas orarem, mas o fato delas não desistirem de orar, porque tem muito mais orações que Deus não responde do que orações que Deus responde. E quando fala assim, que a gente deve orar sem desanimar, deve continuar orando, deve continuar insistindo, é porque muitas vezes você vai lá na porta do juiz e ele vai falar, fora daqui. Não tem a resposta que você quer, até que uma hora chega a resposta. É estranho, né? Depois a gente pode comentar mais. Mas eu queria que você pensasse, será que você tem fé ainda? Porque na volta de Cristo, o amor de muitos vai esfriar e talvez a fé também vai ter se perdido. Quando Deus aparentemente não responde às nossas orações, não é que Ele não quer atender, não é que Ele seja um juiz mau. Na verdade, a gente não entende os planos dEle. E como crianças, né? Essa é outra história que eu gosto de contar também. O menininho que tem o carrinho dele que quebrou a roda, carro de madeira, eixo de madeira, quebrou a roda e pede para o pai, pai, você pode consertar para mim? Fala, claro filho, eu conserto para você daqui. Aí o pai pega um martelo e começa a bater no carrinho, para tirar o resto do eixo, para poder consertar. Mas o filho não entende, não, para com isso, para, né? E cata o carrinho, vai lá no cantinho e fica chorando, porque o pai dele não sabe consertar o carro. Às vezes, nossa atitude é parecida com a dessa criança, porque a gente ainda não aprendeu a confiar em Deus. A gente não entende que aquilo que Deus está fazendo é o caminho para conseguir consertar a roda do carro. Depois dessa história, tem aquela que a gente já contou várias vezes, né? E Jesus conta essa história para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens foram para o templo. Um era fariseu, o outro publicano. Essa daqui a gente já pregou em outras vezes, né? Mas o fariseu é aquele que era um evangélico, seminarista, líder do louvor, sei lá. E o publicano era um político corrupto. Normalmente estava envolvido em maracutaia. Além de ficar arrecadando dinheiro para os inimigos, para o império. E a gente vê ali na história que o fariseu diz assim, obrigado Deus, porque eu não sou como as outras pessoas, eu não mato, eu não roubo, eu não sou como esse publicano que está aí do meu lado, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, eu faço jejum 2 vezes por semana. E o outro, o publicano, diz que ele só bate no peito e diz, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E diz o texto, aliás, o que aconteceu? Jesus disse que este homem, o publicano, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Por isso quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na economia de Deus, se você quer aparecer, você já conseguiu o que você queria. Deus não precisa atender essa oração. Mas se você que quer alguma coisa, vai para o seu quarto, fecha a porta, você e Deus conversando, Deus vai te atender. Aí tem aquela outra história que a gente viu também, né, do rico. Aliás, a gente não viu essa história, mas ela é parecida com uma outra. A gente viu em outras vezes, que começa também perguntando, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você entende que quando as pessoas vão para Jesus, elas são religiosas.
Elas querem falar sobre coisas espirituais, né? Mas Jesus olha para o coração da pessoa. E é aquela parte ali que ele diz, o que você tem que fazer? Eu tenho que honrar o pai, guardar o sábado, e fala lá 6 dos 10 mandamentos, mas não fala aquela parte do não cobiçarás. Aí Jesus diz assim, você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, aí me segue. E aí ele, ouvindo isso, fica triste, porque era muito rico. E Jesus diz, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí quem estava ouvindo falou, então não entendemos. O que aconteceu? Porque se alguém é rico, não é uma pessoa que é abençoada por Deus. Se ele tem tudo que ele precisa, tudo que ele quer, é porque Deus está atendendo. Agora, se esse que é rico não vai entrar nos céus, e a gente? Né? Era uma pergunta lógica. E Jesus diz, para Deus não há impossíveis. Eu vou ligar isso com outra coisa daqui a pouquinho. Aí Jesus chama a parte os 12 e eles dizem, estamos subindo para Jerusalém. Eles estavam em Jericó, eu contei isso daí também, né? Jericó até Jerusalém são 27 quilômetros. Só que Jerusalém é 1000 metros mais alto. Se você for para Santos e subir para São Paulo, são 700 metros de diferença. Eles estão a 1000 metros de diferença. É uma vez e meia ida de Santos para São Paulo. Só que só em 27 quilômetros, então é uma subidona. Ele diz assim, estamos subindo para Jerusalém e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão, açoitarão e o matarão. E no terceiro dia ele ressuscitará. Embora Jesus tenha falado isso várias vezes, os discípulos não entendiam o que Jesus estava falando. Porque se Jesus é o Messias, se ele é o libertador, onde é que encaixa essa história dele morrer? Não faz sentido. Se ele é o libertador, ele vai chegar, Deus vai mandar um exército de anjos e vai matar todos os romanos, e aí a gente vai ser a grande nação do mundo de novo. E aí estava chegando em Jericó, e tinha um cego sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aquele lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Essa é uma coisa importante. Quando Jesus pergunta para você, você responda certo. O que um cego precisa? Agora você sabe já a resposta. Mas, se fosse nos dias de hoje, você pediria um sistema, um aplicativo que conseguisse ver as cores para um cego. Não precisa de aplicativo, não precisa aprender braille, não precisa de uma bengala eletrônica. Você precisa enxergar. O que você quer para a sua vida? Eu preciso de dinheiro. Não, você não precisa de dinheiro, você precisa do quê? Para que você quer o dinheiro para a sua vida? Para poder viajar. Mas você quer viajar para quê? Assim, para conhecer vários lugares? É isso que eu quero fazer. Então peça isso para Deus. Quem sabe você vai ser missionário e vai conhecer vários lugares do mundo. Não que missionário seja turista, muito pelo contrário. Mas você vai conhecer vários lugares do mundo. E agora Jesus entra em Jericó. E em Jericó encontrou um homem rico. Lembra que a gente viu a história do homem rico? Que não podia entrar no reino dos céus, porque o tesouro dele estava o coração dele estava nos tesouros. E ali Jesus conversa com Zaqueu. E acontece um milagre. Zaqueu é salvo. Ele diz assim, Jesus, eu decidi dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí Jesus diz, houve um milagre nessa casa. Hoje aconteceu um milagre. Porque até um rico vai poder entrar no reino dos céus. Estamos chegando ainda, estamos na panorâmica, tá? Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Você está vendo que está chegando, né? Saiu lá da Galileia, está chegando, está indo para Jerusalém, está chegando para Jericó, chegou em Jericó, agora está mais perto de Jerusalém. E essa é a história que eu quero ver hoje. Um homem,
Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Às vezes a gente, ao orar, ao pensar, ao conversar com Deus, a gente tem uma ideia daquilo que Deus deve fazer. Só que o convite de Jesus é sempre para que a gente entre na história dele, para que a gente entre na conversa, nas histórias que ele está contando. E aí Jesus conta essa parábola. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Isso já tinha acontecido quando Herodes morreu. Herodes, que era do tempo do nascimento de Jesus, morreu no ano 4 antes de Cristo. Acho que era no 4 antes de Cristo. Por isso que Jesus não nasceu no ano 0, no ano 1. Provavelmente ele nasceu no ano 5 ou 6 antes de Cristo. Estou na dúvida agora se era antes ou depois. Acho que é depois de Cristo. Então hoje não está no ano 2016, 2017, a gente estaria no ano 2014, 2012, não sei. Quando Herodes morre, seu sobrinho, que ia herdar a coroa, Arquelau, não foi reconhecido de imediato. Então ele teve que ir até Roma para receber essa autorização para assumir como rei. E o povo de Jerusalém mandou uma comissão de 50 pessoas, junto com Arquelau, para dizer para o imperador: nós não queremos esse homem como nosso rei. Guarda essa frase. Então esse homem foi para uma terra distante para ser coroado e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Os corintianos não são minas de meninas. É mais ou menos, o pessoal, os manos, as minas, né? Mais ou menos o salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Cada um ganhou mais ou menos R$3.000. E ele disse: faça esse dinheiro render até minha volta. Não deu instruções específicas: eu quero que você compre alguma coisa e venda, invista em ações, letras do tesouro. Não falou nada. Pega o que você tem, vai fazer render esse dinheiro. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. O terceiro empregado disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro são e salvo. Aqui eu mudei a versão, tá? Eu guardei num cofre. Para dizer a verdade, estava com um pouco de medo. Eu sei que o senhor tem padrões muito elevados e detesta negligência. Também não tolera que ninguém cometa erros. O homem respondeu: você está certo. Não tolero gente que comete erros, e foi o que você fez. Por que não investiu dinheiro em ações para conseguir pelo menos um pequeno lucro? E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eles digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Essa história lembra a história dos talentos, mas ela é um pouco diferente. Quem tem cautela demais acabará sem nada, como está escrito na Bíblia, a mensagem. Quem arrisca a sua vida ganha mais do que nunca Senhor. E quem tem cautela demais acabará sem nada. Deixa eu fazer alguns outros paralelos. Quando Josué passa a ser o líder de Israel no lugar de Moisés, eles vão atravessam o Mar Vermelho e vão conquistar uma cidade. Cidade de... Vem com Josué lutar em Jericó, né?
era para tocar trombetas, era para fazer uma batalha sem espada. Eles iam dar a volta na cidade e vão embora, todo mundo quietinho. Segundo dia, dá uma volta na cidade, volta lá. Durante 6 dias eles davam uma volta na cidade e voltavam para o acampamento. No 7º dia era para dar 7 voltas na cidade e aí tocar as trombetas. E quando fizeram isso, as muralhas caíram. O nome Josué e o nome Jesus em hebraico são Yoshua e Yeshua. São nomes muito parecidos. Josué era uma espécie de um paralelo, um antecessor de Jesus. Tanto Jesus quanto Josué estão ali em Jericó, na entrada da terra prometida. E nos 2 casos a gente vê a glória de Deus. No caso de Josué, os muros caíram, e no caso de Jesus, ele cura o cego, Bartimeu, um cego de nascença. As pessoas dizem, a gente já ouviu falar de muitas curas, mas alguém que nasceu cego, passar a enxergar, isso é diferente, né? E nos 2 casos, uma alma foi salva em Jericó. Quem que foi salvo no tempo de Josué? Raabe, a prostituta, que morava lá na própria muralha. Ela foi salva. E no caso de Jesus, quem que foi salvo em Jericó? Não, a gente acabou de ver. Ele era rico. Zaqueu, isso muito bem, vocês estão prestando atenção. A história de Josué, a história de Jesus tem paralelos impressionantes. Então agora a gente está levantando. A gente estava no voo panorâmico, a gente desceu um pouquinho, agora a gente está subindo de novo e está olhando uma série de ligações que acontecem aqui. Então primeiro a gente tem que entender a razão da parábola. Jesus contou isso porque eles estavam perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato e não ia. No domingo seguinte ao que está acontecendo aqui, no domingo seguinte à história com Zaqueu, Jesus vai estar entrando em Jerusalém montado num jumentinho. E as pessoas vão estar dizendo, né? Está dizendo o quê? Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas o que as pessoas estavam dizendo também? Não queremos que esse homem seja o nosso rei. Tem uma conexão muito forte entre a história que Jesus está contando e o que vai acontecer daqui a uma semana. Jesus é chamado de rei 5 vezes aqui no Evangelho de Lucas. Uma vez é quando ele entra, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. As outras 4 vezes, 2 são no julgamento de Pilatos. Quando os judeus dizem, ele está dizendo que ele é Cristo, ele é um rei. E aí Pilatos vai dizer, você é rei dos judeus? As últimas 2 vezes, é lá na crucificação, um dos ladrões, um dos bandidos diz, se você é rei, desce da cruz, salva a gente. E em cima, como acusação, este é o rei do Jesus, este é o rei dos judeus, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Das 5 vezes que ele é chamado de rei, 1 vez é de maneira positiva, as outras 4 são pejorativas, são de acusação. Então as pessoas estão dizendo, não queremos que esse homem seja o nosso rei. E entenda que esse dilema acontece também com a gente. Deus nos quer, nós não queremos Deus. Deus toma a iniciativa sempre. Fomos criados por Deus à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Mas nós nos separamos de Deus e Ele nos busca. Ele nos quer como alguém apaixonado. Até hoje eu gosto de contar essa história do Binho. Porque o Binho estava solteiro, era um bom partido, e tinha várias meninas na igreja. Mas ele ficava falando de uma menina, Katsui, tudo bem, ela é legal, mas assim, não está com essa, né? Mas ele queria a Katsui. Esperou quantos anos? Então, 5 anos. Sem ter a certeza se ela aceitaria ou não, porque ela falou que ia ficar na China, e ele não queria ir para a China, e aí tinha um problema ontológico ali, não dava para... Né? Mas entenda, da mesma forma, dentre tantas outras pessoas, Deus quer você.
Deus quer você e Ele apaixonadamente busca você. A palavra meio saída para fora, nós não queremos Deus. Queremos nós sermos deuses. Não queremos alguém governando sobre a nossa vida. Eu quero decidir as coisas do meu jeito. E esse é o embate. Lembra que lá no Jardim do Éden, a serpente disse: se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Essa é a tentação até hoje. Não precisa ouvir Deus. Deus falou que se você comer, você vai morrer. Você não vai morrer. Deus está com inveja. Deus, sei lá, Ele tem razões obscuras para proibir você. Ele não quer sua felicidade. Porque se eu fosse Deus, eu ia deixar você fazer todas as coisas. Coma. Mais um pouco de paralelos aqui. Quando Israel foi libertado do Egito, teve a saída miraculosa, as pragas, a morte dos primogênitos, a passagem do anjo da morte. E aí eles caminhavam pelo deserto, tinha uma coluna de nuvem durante o dia para fazer sombra, uma coluna de fogo durante a noite para proteger das feras e servir de calor. Eles atravessam o Mar Vermelho e o exército egípcio morre afogado. Eles estão com fome, Deus manda maná, manda carne, porque eles queriam comer carne, veio um monte de codornizes, comeram carne até se entupir. Aí ficaram com sede, não tinha água, estava no meio do deserto. Moisés bate na rocha, não devia ter falado, mas ele bate na rocha, sai água. E aí eles ainda vão lutar contra os amalequitas, vencem os amalequitas, chegam no Monte Sinai com trovões, terremoto, negócio assim fantástico. 3 meses eles levaram para chegar no Monte Sinai, 90 dias, mais ou menos do começo do ano até agora. Só que aí Moisés vai de novo para o Monte Sinai e passam 40 dias. Aí o pessoal começa a dizer: morreu, já era, aconteceu alguma coisa, sei lá, virou anjo. O que a gente vai fazer agora? Ô Arão, o que a gente pode fazer? Aí diz que Arão pega o ouro de todo mundo, faz ali alguma coisa e diz que viram 2 bezerros. E a frase é a que mais me dói até hoje. Esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. E o povo se alegra, começa a comer, dançar, faz o festival divino, achando que adorando aqueles bezerros de ouro estavam adorando a Deus. Rapidamente trocaram o Deus vivo por uma imitação barata. Mais para frente eles vão dizer: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. E a gente vai ver que não foi bem assim. Eles fizeram deuses como eles. Olha o que diz o salmista aqui, Salmo 115. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quando os israelitas trocaram Deus por um ídolo, receberam a maldição de Deus, que tornem-se como esses ídolos que vocês estão adorando. A gente às vezes pensa que idolatria é só essa coisa de estátua, de imagem, mas a gente tem nossos bezerros de ouro, de Hollywood, da Globo, do YouTube. É que hoje em dia os nossos ídolos, eles falam, têm imagem, eles mexem, né? Um pouco diferente desses ídolos que eram parados. A tecnologia melhorou, agora os nossos ídolos falam, mexem, têm cheiro, emitem opinião. E a gente acredita em muitas dessas coisas, e a gente vive em função de muitas dessas coisas que a gente ouve. Terminando aqui, voltando de novo para a parábola das minas. O rei então vem governar sobre aqueles que o odeiam.
Jesus vem para reinar sobre esse mundo. Jesus foi para o céu para ser coroado rei, e quando ele voltar ele vai governar. Essa parábola é diferente da parábola dos talentos, porque o início é diferente e o final é diferente. Na parábola dos talentos, um recebe 5, outro recebe 3, outro recebe 1. Nesse daqui, cada um recebe 1, e são 10 pessoas. Cada um recebe uma mina. E aí a pergunta que a gente deve fazer também, o que eu faço com o que eu recebi? Porque a gente recebe alguma coisa de Deus. E Deus pede assim, faça render isso que você ganhou. Faça render o seu talento, faça render o seu recurso, faça render o seu tempo. São pessoas comuns. E dos 10 servos, apenas 3 são mencionados. Os 2 primeiros, de maneira elogiosa, e o terceiro, aquele que tinha muita cautela, recebeu uma coisa assim, uma bronca de... Assim, numa igreja normal, a gente ia falar assim, Jesus, não precisa ser desse jeito, né? Coitado, ele não fez nada. Pois é. Justamente porque não fez nada, deve ser castigado. Na nossa cabeça não entra isso muito bem. Porque se a pessoa faz uma coisa errada, aí sim merece o castigo, mas se ele não fez nada, acontece que não fazer nada é a coisa errada. Depois dessa parábola das minas aqui, Jesus está indo para entrar em Jerusalém, e ao entrar nos muros de Jerusalém, ele chora. Ele diz assim, vocês não aproveitaram as oportunidades que vocês tiveram. O juízo de Deus vai vir sobre vocês, e eu queria poder abraçar todos vocês, mas por que me recusam? Por que me odeiam? Por que não querem que eu reine sobre vocês? Aí Jesus entra, montado no jumentinho, expulsa os cambistas do templo, dizendo, aqui é a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em comércio. Enquanto isso, o povo esperava que os exércitos de anjos viessem. Mas aí vem a crucificação, 3 dias de silêncio, e enfim a ressurreição. O reino de Deus é diferente do que a gente imagina. Lá no Getsemane tem a última menção à violência, quando Pedro pega a espada, corta a orelha do Malco, e Jesus gruda a orelha de volta e fala, guarda a espada, chega. O reino de Deus não é esse que você está pensando. E aí, provavelmente, naqueles 3 dias em que Jesus está sepultado, os discípulos começavam a pensar em todas essas histórias que eles ouviram nos últimos anos. Especialmente essas últimas, dessa vinda da Galileia até Jerusalém. Cada história que Jesus contou, será que faz sentido? E agora Jesus morreu. Entenda que no reino de Deus, não participar do reino é desobedecer a Deus. No reino de Deus, participar pouco é desobedecer a Deus. Aí aquela frase, aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. E aí a pergunta é, você quer seguir Jesus? Quer entrar nessa história que Jesus está escrevendo, Jesus está contando? Quer fazer parte desse reino de Deus? Esse reino é sensacional, é diferente do que você imagina, mas é muito melhor. Não vem no tempo que você imagina que devia acontecer as coisas, mas vai acontecer com certeza. Feche os seus olhos. Te agradecemos, Deus, porque a gente pode ouvir a Tua palavra e entender um pouco das histórias que Jesus está contando e perceber que às vezes parece que ter dinheiro é uma barreira para entrar nos céus, mas ouvir logo em seguida que tem ricos que se convertem de verdade. Então Deus pode fazer milagres. Deus pode curar um cego de nascença. Deus pode perdoar pecados que a gente acha que são imperdoáveis. Deus, que o Teu reino seja visível aqui entre nós. Queremos, Senhor, entrar no Teu reino não como
pessoas religiosas achando que somos melhores do que os outros. Muito pelo contrário. Queremos ter a mesma humildade que Jesus teve, mesma compaixão, mesma visão de reino, mesma paciência, mesma graça. E oro, Deus, para que hoje, agora, filhos teus, criaturas tuas que estão longe de ti, possam tomar a decisão de seguir a Cristo. Possam sentir o teu amor constrangendo, empurrando-os para mais perto de ti, Senhor. Obrigado, Deus, por teu cuidado a cada dia. Obrigado, Deus, porque a nossa vida não termina aqui. Obrigado, Deus, pelas orações respondidas e por aquelas que a gente não recebeu resposta também. Oramos, Deus, para que o nosso coração, nosso espírito esteja cada vez moldado ao teu reino, esteja cada vez mais moldado ao teu coração. Esteja presente aqui, Senhor, que teu espírito faça aquilo que a gente não pode fazer. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Ou alguém que estava na recepção pode falar comigo também, para dizer assim: olha, eu tomei essa decisão e quero seguir Jesus. Eu quero te dar uma Bíblia para você começar a ler, se você ainda não tem, e venha para a igreja. Venha domingo que vem, venha no outro domingo, para ouvir mais histórias sobre o reino de Deus e ser moldado à imagem dele.